Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, igreja, eu os convido a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 22. Leremos dos versículos 28 a 31. Êxodo 22, de 28 a 31. Título da nossa mensagem é Vidas Consagradas. Vidas consagradas. Êxodo 22, de 28 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia matarás. Ser-me-eis homens consagrados. Portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Amém. Ó Deus, louvamos o teu nome mais uma vez, por nos encontrarmos aqui nesse oásis, nessa caminhada que nós fazemos, nessa peregrinação pelo deserto que é o mundo, rumo ao nosso descanso. O Senhor nos deu este dia, o dia do Senhor, para cessarmos dos nossos trabalhos e fadigas e para descansarmos inteiramente no Senhor, relembrando-nos, por um lado, do Éden, daquele tempo quando não havia pecado e o homem vivia na tua presença de maneira perfeita, e também, ao mesmo tempo, trazendo à memória aquilo que vai acontecer no novo céu e na nova terra, quando estaremos para sempre diante do Senhor, exaltando, adorando o teu nome e desfrutando da tua presença. E o Senhor nos dá um penhor, que é esse dia. Que tiremos proveito dele, Senhor, e que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar relembrando algumas verdades que nós já vimos desde a primeira mensagem acerca do conteúdo do livro de Êxodo. Nós vimos na primeira mensagem que esse livro conta a história de como o Senhor, cumprindo as suas promessas a Abraão, resgatou um povo e fez com ele uma aliança para fazer dele um reino de sacerdotes, para dar-lhe uma terra onde ele iria descansar e para ser o seu Deus, habitando no meio desse povo para sempre. Deus fez isto cumprindo suas promessas pactuais do passado, para com Abraão, Isaque e Jacó, e fez isso com o objetivo de glorificar o seu nome entre as nações, por meio desse povo. Nós vimos também que esse livro do Êxodo, ele possui 3 grandes segmentos, que podem ser assim resumidos. Primeiro segmento, vai do capítulo 1 ao 18, o Senhor, nesse segmento se narra que o Senhor resgata o seu povo. Esse é o primeiro segmento. E o clímax desse bloco é a Páscoa, que celebra essa redenção, essa libertação. O segundo segmento, que vai do capítulo 9 até o 24, pode ser resumido na frase: o Senhor faz aliança com o seu povo, cujo clímax é a entrega da lei no Sinai. E nós estamos vendo, sobretudo, a entrega da lei no capítulo 19 e no capítulo 20, mas continuando no livro da aliança, e a palavra que resume esse segundo bloco é aliança. Redenção, aliança. E o terceiro bloco, que ainda veremos, do qual estamos nos aproximando, do capítulo 25 ao 40, o Senhor vem habitar com o seu povo, que tem como clímax, não só desse bloco, mas de todo o relato, a glória de Deus vindo habitar, pousar no tabernáculo em Êxodo 40.
resumimos na palavra habitação. Redenção, aliança e habitação. É o resumo de toda a história da redenção, na verdade. E nós estamos exatamente no segundo bloco do livro, quando o povo faz uma longa parada ao pé do Sinai para receber a aliança, uma parada de aproximadamente 2 anos. Aqui nós vimos que Deus está preparando, instruindo e organizando o seu povo para ser seu reino de sacerdotes, sua nação santa e o seu povo de propriedade particular entre todos os povos da terra. Deus falou isso no preâmbulo da entrega da lei, no capítulo 19, versos 5 e 6. Se vocês cumprirem meus estatutos, vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. E como reino de sacerdotes, nós vimos que Israel tem uma dupla missão. Primeiro, ser um instrumento de juízo para as nações que rejeitam a Deus. Segundo, ser um agente da sua salvação aos povos que creem no testemunho de Israel e no Senhor seu Deus. Esta é a razão da existência do povo de Deus. E a lei promulgada no Sinai daria a eles os parâmetros para cumprirem essa missão. E desde o capítulo 21, nós temos visto, após os 10 mandamentos, várias aplicações práticas desses mandamentos a diversas áreas da vida. O nosso texto, em particular, ele aborda 2 aplicações ligadas aos 5 primeiros mandamentos e, como veremos, também ao 8º mandamento. Porque quando ele fala que não devemos blasfemar de Deus, obviamente ele está trazendo aqui, sobretudo, o 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas também o 1º e o 2º mandamento, porque quem blasfema de Deus é porque tem outros deuses diante de si. E quando ele fala para não blasfemar de um príncipe do povo, ele está aplicando o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, que nós vimos que esse mandamento se estende à honra a todo aquele que Deus coloca como autoridade sobre a minha vida. E o 4º mandamento, porque as ofertas que eram dadas, como ainda vamos enfatizar, elas eram dadas como um ato de culto e elas eram oferecidas exatamente no momento do culto público, do culto coletivo. Então, o 4º mandamento também está pressuposto aqui. E, por fim, o 8º mandamento, que diz não furtarás, porque quando eu não dou a Deus o primeiro, quando eu não dou a Deus as primícias, eu estou furtando dele aquilo que lhe pertence. Na verdade, conforme o texto de Malaquias, capítulo 3, eu estou roubando a Deus, uma palavra mais grave que traz a ideia de tomar a força. Então, neste texto, eu resumi com esse título Vidas Consagradas, porque é exatamente isto que Deus está tratando aqui. De como nós, enquanto um reino de sacerdotes, precisamos dar as primícias da nossa vida para Deus. E isto é consagração. Aliás, o verso 31 diz, ser-me-eis homens consagrados. Homens aqui é um plural genérico que inclui as mulheres. Então, ser-me-eis servos, pessoas consagradas. E essa palavra traduzida por consagrada, é literalmente santificada. Eu gosto muito da palavra consagrado como um sinônimo de santificado, porque ela abarca melhor, em minha opinião, o que significa santo. A palavra santo tem 2 nuances importantes. Tudo aquilo que era chamado santo e era santificado, era santo porque era separado do uso comum para o serviço divino. Então, você vai ver, nós vamos ver em mensagens posteriores, se o Senhor Deus permitir, que quando o povo oferta para o tabernáculo, todas aquelas coisas são santificadas, inclusive haveria um rito de santificação, de purificação, de consagração. Elas deixariam de ser usadas no uso comum, chamado profano, para serem usadas no serviço do Senhor, no culto. Então, santo é algo que foi separado, tirado do uso comum para o uso do Senhor. E para que possa ser usado ao Senhor, precisa passar por um processo de purificação.
Então, de um lado, santo tem a ver com puro, com separado de impureza, mas, em segundo lugar, tem a ver com consagrado para Deus, oferecido para o serviço de Deus. Santificação não é apenas abster-se daquilo que é impuro, mas viver uma vida totalmente dedicada a Deus. É isto que significa ter vida consagrada. E é isso que se exige da nação de sacerdotes. E para mostrar e para ensinar a importância da consagração, o Senhor Deus traz alguns estatutos que iam ajudar o povo a lembrar para quem eles viviam, qual era a prioridade número 1 da sua vida. Então ele vai falar aqui que não devemos blasfemar contra Deus, e isso é algo que seria óbvio. Nenhum de nós aqui imagina ou quer blasfemar de Deus. Mas é possível, e isto acontece vez por outra, que alguém que foi criado na comunidade da aliança se volte contra Deus e passe a amaldiçoá-lo, passe a vilipendiar o nome de Deus, desonrar o nome de Deus, e geralmente, obviamente, isso significa apostasia. Mas é possível também que, embora não blasfememos o nome de Deus, blasfememos o nome daqueles que Ele coloca como autoridade sobre nós. E isto é uma blasfêmia contra Ele. Não é sem causa que, conforme vimos aqui no capítulo 22, aquele que amaldiçoasse, o capítulo 21, melhor dizendo, quem amaldiçoasse seu pai ou sua mãe, capítulo 21, 17, seria morto, porque isso equivaleria a blasfemar contra Deus. Deus também vai mostrar leis que dizem respeito a como Israel deve tratar o produto do seu trabalho e o produto da sua criação biológica. E como Israel deve lidar com as coisas impuras. Então eu traduzi ou resolvi expor essa mensagem, vidas consagradas, através de 5 princípios que aprendemos nesse texto, nesse curto texto aqui. E eu vou colocar em termos de princípio e nós vamos entender o que significa ter vidas consagradas a Deus, ou ter uma vida consagrada a Deus. Em primeiro lugar, nós aprendemos no verso 28, que ter uma vida consagrada a Deus requer reverência para com Ele e para com aqueles que Ele escolheu para nos pastorear. Ter uma vida consagrada a Deus requer reverência para com Ele e para com aqueles que Ele escolheu para nos pastorear. Diz assim: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Há algumas traduções que traduzem Deus por juízes ou por anciãos, porque a palavra Elohim é um plural de Deus e às vezes era aplicada aos príncipes, aos reis de um modo geral. A Bíblia diz lá no Salmo, acho que é 84, eu disse sois deuses, né? Acho que é Salmo 82. Todavia como homens morrereis. Por quê? Porque aquele que está em posição de autoridade, ele representa Deus para aqueles a quem ele lidera. Por isso, os príncipes no plural são chamados Elohim. Como não tem um verbo ligado a esse sujeito, como que indique ação, não dá para você colocar com certeza, porque quando se refere ao próprio Deus, e ele é o sujeito da ação, o verbo que o segue é no singular. Mas aqui ele é um objeto do blasfemar. No entanto, nós preferimos a tradução que João Ferreira de Almeida colocou, porque de fato os dois mandamentos, as duas proibições estão ligadas. E eu acredito ser mais natural ao texto a tradução que nós temos diante de nós, que não devemos blasfemar contra Deus, e isto é possível, e se você observar, isto acontece em Levítico 24. Levítico 24. Um rapazinho, ele amaldiçoa Deus. A coisa já começa errada porque ele é filho de um casamento misto.
ele é filho de uma israelita com um egípcio. Então já começou errado essa família, porque uma mulher crente casou com um ímpio e com um pagão. Então o menino foi educado nessa relação confusa. E diz a Bíblia que apareceu entre os filhos de Israel o filho de um israelita, o qual era filho de um egípcio, e o filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Ele é provavelmente um homem jovem, porque ele contende com um homem. Veja, eles estavam brigando. E para ofender aquele com quem ele brigava, o filho da israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Ele meio que quis xingar o seu adversário e para ofendê-lo ele blasfemou do Deus dele e do Deus da sua mãe. E diz que então o levaram à prisão, trouxeram a Moisés, o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan, e o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor, e o Senhor diz: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Toda a congregação deveria apedrejá-los. E dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. É possível alguém fazer parte da comunidade da aliança e de repente se voltar contra o Senhor e blasfemar contra ele. É possível fazer isto até mesmo de maneira disfarçada. Por isso, se eu tenho vida consagrada, eu tenho que resguardar os meus lábios da blasfêmia contra o Senhor. Mas não é contra o Senhor, este primeiro ponto para nós é pacífico. Ele está dizendo que também não devemos blasfemar. Ele diz: não também amaldiçoarás o príncipe do teu povo. E a palavra aqui, príncipe, ela era usada para se referir às lideranças naturais de Israel, os chefes das tribos, normalmente os chefes dos clãs, os patriarcas dos clãs, das tribos, das famílias. E se aplica também aos anciãos, aos príncipes de um modo geral, depois veio também significar príncipes. Mas é uma palavra mais genérica para a autoridade. E, meus irmãos, embora essa proibição se estenda às autoridades civis, e seja uma aplicação semelhante à de Romanos 13, que nós já tratamos disso, visto que Israel era uma teocracia, eu quero, no entanto, nesta manhã especificamente, aplicar esse texto especialmente às autoridades espirituais. Blasfemar contra aqueles que Deus colocou como liderança espiritual, pois os príncipes do povo de Israel eram uma liderança espiritual. Lembremos-nos, na teocracia de Israel, o rei era um pastor, o sacerdote era um pastor, o ancião era um pastor. Eles eram líderes espirituais e não apenas políticos. Então, blasfemar daqueles que Deus colocou sobre a minha vida para cuidar de mim é blasfemar do Senhor. E eu não posso ter uma vida consagrada a Deus e desrespeitar, destratar, injuriar, ofender aqueles que Deus colocou sobre mim. Isto não significa que a liderança está acima do bem e do mal e pode fazer o que bem lhe entende, mas para isso você tem os dispositivos. Para isso você tem os meios, inclusive, de denunciar aqueles que abusam da autoridade sobre você na igreja. E existem abusos, sim, na igreja do Senhor. Nós não somos obrigados a nos submeter a abuso espiritual. No entanto, uma coisa é você confrontar o pecado, outra coisa é você blasfemar, porque você discordou. Nós precisamos entender que a consagração a Deus, meus irmãos, requer respeito para com as autoridades do nosso povo. No contexto do Novo Testamento, essas autoridades se resumem em dois ofícios.
os presbíteros, sejam o docente ou regente, e os diáconos. Eles são autoridade e nós deveríamos tratá-los com reverência. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos tratar aqueles que Deus colocou sobre nós com reverência. Assim como os filhos precisam tratar os pais com reverência. Quando você blasfema, e eu já, infelizmente, presenciei na minha vida, filhos xingando os pais com palavrões, respondendo mal para os pais, blasfemando contra os pais, equivale a blasfemar contra o Senhor. Vida consagrada requer reverência para com Deus e para com aqueles que Ele nos escolheu, que Ele escolheu para nos pastorear. Em segundo lugar, aprendemos nesse texto que ter uma vida consagrada a Deus requer oferecer a Ele a plenitude do nosso trabalho e produção. Ter uma vida consagrada a Deus requer oferecer a Ele a plenitude do nosso trabalho e produção. Deus ensina isto a Israel, ordenando que Israel trouxesse as primícias. Observe o que diz o verso 29. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. Vou pular no verso 30. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, ao 8º dia me darás. Então veja aqui você tem ofertas do melhor da ceifa e das vinhas e oferta do melhor da cria dos animais. Essa palavra aqui, na verdade, o melhor é a palavra hebraica para plenitude. Esta é a palavra. Você não deixará de trazer a plenitude da tua plantação. E a palavra traduzida por ceifa é a palavra para o suco da uva madura, que pinga da uva, porque ela está madura. Então, na verdade, as expressões plenitude e ceifa remetiam, respectivamente, a vinho e azeite. Plenitude era uma palavra, era uma figura para o vinho escorrendo da uva, e a palavra traduzida por ceifa, ela também, às vezes, é traduzida, inclusive, por uma lágrima que cai, dando a ideia do azeite que escorre. Então, a figura aqui é o suco da uva pingando, de tão produtiva que ela é, e o azeite escorrendo. São expressões vívidas, portanto, que evocam essa imagem do azeite que escorre da prensa e do suco que escorre naturalmente das uvas. Então, a ideia aqui é toda a plenitude do teu trabalho, do melhor que você tem, do mais saboroso, do mais produtivo, do mais saudável, você deve trazer para o Senhor. E isto significa que o povo deveria dar as primícias, e tanto é que uma das 3 festas anuais de Israel era a festa das primícias. E quando Israel entrasse na terra prometida, os primeiros frutos que eles colhiam deveriam não ser comidos. Veja, eles não podiam nem pegar o primeiro fruto e comer. Eles tinham que pegar o primeiro fruto e oferecer ao Senhor antes que pudessem desfrutar desses frutos. Então o Senhor está dizendo, olha, ter uma vida consagrada como reino de sacerdotes requer que você ofereça a plenitude do seu trabalho e da sua produção. É claro, meus irmãos, que isso tem, em primeiro lugar, implicações com relação a dar ao Senhor dízimos e ofertas. O povo de Deus é repreendido, especialmente em Malaquias, por não dar prioridade a Deus, por não dar a Deus o melhor, por dar o resto de tudo a Deus. E um dos pecados em que o povo demonstra que não está dando o melhor para Deus é exatamente cometido quanto aos dízimos e ofertas. É por isso que em Malaquias capítulo 3, o Senhor Deus, Ele vai mostrar que o povo tem pecado contra Ele. No capítulo 3, verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. E aí ele chama o povo à conversão.
tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Em que nós vamos nos converter? O Senhor então responde, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Toda a nação está me roubando, está deixando de trazer as suas primícias, os seus dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Mas até mesmo os sacerdotes estavam dando o pior para Deus. No capítulo 1, o Senhor reprova o sacerdote. Ele diz, quando trazeis, no verso 8, capítulo 1, verso 8 de Malaquias, animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Apresenta-o ao teu governador. Pega uma ovelha coxa, pega um boi cego de um olho, pega um cabrito aleijado e oferece para o teu governador, vamos ver o que ele vai dizer. E você está oferecendo isso para mim. Ora, acaso terá ele agrado em ti, te será favorável, diz o Senhor. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Veja, a pessoa, você, com a oferta que você dá, Deus aceita a tua pessoa? Meus irmãos, essa palavra, obviamente, remete aos dízimos e ofertas, mas vai além disso. Significa que tudo o que você é capaz de produzir, você deve dar o melhor disso para Deus. Isso é muito mais do que você simplesmente trazer os dízimos e as ofertas, e quando você não traz, você peca nisso, mas significa que as primícias do seu vigor, as primícias dos seus esforços, devem ser dadas primeiramente para Deus e para o seu reino. Ter uma vida consagrada requer oferecer a Ele a plenitude do nosso trabalho e produção. Esse texto, ele implica em trazer as primícias, mas não é apenas as primícias. A palavra plenitude diz que tudo o que você faz deve ser oferecido a Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto, no verso 29, parte B, que ter uma vida consagrada a Deus requer consagrar a Ele também, oferecer a Ele a nossa família, os nossos filhos. E ele cita filhos, porque os filhos são a herança do Senhor. Verso 29b, o primogênito de teus filhos me darás. O primogênito dos teus filhos você também vai consagrar a mim. São as primícias do seu vigor físico, do seu vigor biológico, do seu vigor reprodutivo. Você vai dá-lo a mim, você vai consagrá-lo a mim. E, meus irmãos, nós sabemos que a consagração do primogênito simbolizava, na verdade, o oferecimento de toda a posteridade ao Senhor. Não é que só o primogênito pertencia ao Senhor. O primogênito era dado ao Senhor como um símbolo de que toda a minha posteridade, que tudo aquilo que o Senhor me conceder a graça de reproduzir, será do Senhor. É como dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Devemos lembrar também que a consagração do primogênito, ela é ordenada pela primeira vez logo após a 10ª praga do Egito, contra o Egito. E que consistiu essa praga? A morte de todos os primogênitos, incluindo o gado. E por isso ali, Deus disse, olha, vocês vão me consagrar todo o primogênito, porque eu resgatei o primogênito de vocês. Isso está em Êxodo 12, 29 a 32, Êxodo 13, verso 2, Êxodo 13, versos 11 a 16. Nós podemos abrir lá. Em Êxodo 12, de 29 a 32, você vai ver que foi aqui a morte dos primogênitos, e o Senhor ordena a Páscoa,
E ele diz que esta noite eles deveriam se observar, aquela noite eles deveriam observar, porque o Senhor haveria de matar todo primogênito, e eles deveriam celebrar, Êxodo 12 é a celebração da Páscoa, mas é Êxodo 13 especialmente. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, não só de homens, como também de animais. Ele tinha dito isso aqui no verso 30. Da mesma sorte farás com os teus bois, com as tuas crias, 7 dias ficará com a mãe, e ao 8º dia matarás. E é interessante que ao 8º dia, o primogênito dos homens, ele era circuncidado. Esse era um ato de consagração. Isto é ordenado também nos versos 11 a 13. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então, aqui em Êxodo 13, de 11 a 16, nós temos a explicação de como o primogênito era consagrado ao Senhor. Ele não poderia ser morto, porque Deus não aceitava sacrifício humano. Então, no lugar dele, era oferecido de maneira vicária, de maneira substitutiva, um animal, representando aquele primogênito. Meus irmãos, além disso, nós devemos lembrar que esse status especial do primogênito, ele é ressaltado na declaração do Senhor de que Israel é seu primogênito, lá em Êxodo 4, 22. Deus ordena que Moisés fale a Faraó: Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa ir o meu filho para que me sirva. Essa verdade também se refletia na dedicação das primícias agrícolas. Então, considerando que Deus não aceitava sacrifícios humanos, em que sentido o sacrifício, o primogênito era consagrado ao Senhor? Como já vimos, em primeiro lugar, no capítulo 13, Deus instruiu o povo a resgatar o primogênito por meio de um sacrifício. Mas não só isso. Victor Hamilton, comentando essa passagem, ele nos mostra que existem outras passagens na Escritura onde a ideia de dar um filho ao Senhor, o mesmo verbo usado, envolvia também serviço, como, por exemplo, Ana, que promete ao Senhor em sua oração, lá em 1 Samuel 1,11, Senhor, se tu me deres um filho, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. E você lembra que quando Samuel é desmamado, ainda uma criança, porém já não mais tão dependente da sua mãe, já ali perto mais ou menos, talvez, da puberdade, ou até pouco antes disso, ela o leva para o Senhor. E Samuel, ele era da tribo de Levi. Por isso ele pode oficiar no templo. Ele vivia nas montanhas de Efraim, mas ele é da tribo de Levi. Por isso que a gente tem que ler as genealogias lá em Crônicas. Lá em Crônicas você vai saber disso. E é por isso que Samuel é consagrado. E ela se separa do seu filho, porque ele agora vai ser dedicado ao Senhor. E também, lá em Números 8, verso 16, o Senhor fala dos levitas. Os levitas serão dados integralmente a mim. Os levitas são separados como um símbolo da consagração de toda a nação. Eles não teriam terra na nação, na verdade, eles morariam em terras doadas pelas tribos de Israel. Porque ele diz, eu sou a porção dos levitas, e eles são a minha porção. Então você tem todos esses aspectos de que consagrar os meus filhos ao Senhor significa oferecê-los para que eles vivam para a sua glória, vivam para o seu serviço. E isso, meus irmãos, tem implicações no que eu desejo para eles. E não significa necessariamente que todo filho que eu tiver, eu vou querer que ele seja um pastor, ou seja um missionário, ou seja uma missionária. Mas por que não? A gente, quando pensa na formação dos filhos, meu filho, você tem que fazer faculdade. A esmagadora maioria dos crentes pensa numa carreira secular. Olha, você vai ser crente, servir ao Senhor, não se desvie da faculdade, mas você tem que ser um bom médico, um bom advogado. Nós temos uma crise de chamado na igreja.
nós temos poucos pastores sendo levantados. E muitos pais não têm, muitas vezes, a coragem de orar para que Deus separe os seus filhos para a obra do Senhor. Mas é possível que você faça isso e o Senhor, assim mesmo, ainda assim, não o chame para especificamente esse trabalho. Mas você precisa entender que eles têm que viver para a glória do Senhor. E se eles vão fazer a faculdade, você tem que instruí-los para que na sua profissão eles trabalhem em função do reino de Deus e não da sua carreira, e não do seu sustento. Porque é possível você ser um médico e atuar para o bem do reino de Deus, uma enfermeira e atuar para o bem do reino de Deus, proclamar o evangelho de Deus aos enfermos. É possível você ser advogado e lutar pelo direito dentro dos padrões do reino de Deus. É possível você ser um professor e ensinar os valores do reino de Deus. É possível até você ser um gari e você trabalhar pelo reino de Deus. Mas nós precisamos ter isso como prioridade, seja o trabalho que for fazer, que o meu filho sirva a Deus, e não é apenas vir para a igreja no domingo, inclui isso também, mas que na profissão dele, ele se preocupe em trabalhar pelo avanço do reino. Em quarto lugar, nós aprendemos nesse texto que ter uma vida consagrada a Deus requer um compromisso com a adoração pública. Ter uma vida consagrada a Deus requer um compromisso com a adoração pública. Isso não está explícito, mas está implícito. Porque nós devemos observar que existem textos paralelos. Como é que a pessoa traria as primícias da sua ceifa, da sua vinha? De que maneira ela trazia? Como é que ela fazia essa dedicação? Abra sua Bíblia em Êxodo 23, 19, depois do 34, do 18 a 20. Você vai ver, porque tem uma forma como o povo trazia as primícias. Êxodo 23, 19. Ele diz: as primícias dos frutos da tua terra trarás aonde? À casa do Senhor teu Deus. No caso do contexto de Israel, o tabernáculo, e depois com o reino, o templo. Você tem que pegar as primícias e trazer à casa do Senhor. E ali era oferecido, e havia várias formas de oferecer as primícias. Por exemplo, havia dízimos que eram comidos. A melhor parte do dízimo, a oferta era oferecida ao Senhor. Uma outra parcela era pelo sacerdote, e a outra o crente comia na presença do Senhor e convidava pessoas para comer também. Era uma refeição sacramental. Eles utilizavam parte do dízimo. A gente faz isso também, não é? O ar-condicionado, a energia e tantas outras coisas que a gente desfruta, que é do nosso dízimo, para termos essa comunhão como povo de Deus. Mas também em Êxodo capítulo 34, versículos 18 a 20, está escrito: guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo dedicado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também todo o teu gado, sendo macho, que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos dos teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Ele está falando de culto. Era no culto. Então o que ele está dizendo é não só que você deve dar o melhor do seu trabalho, mas você deve fazer isto, oferecer o melhor para Deus na adoração pública. É por isso que nós trazemos os dízimos e ofertas. Portanto, meus irmãos, oferecer o melhor para Deus é mais do que devolver a Ele as primícias da nossa renda e do nosso vigor. Significa que a expressão de consagração é um ato de culto e mais, que o próprio culto consiste nessa oferta. Isso tem implicações sobre a importância do culto ao Senhor. É por isso que nós trazemos dízimos e ofertas, mas não só isso. Nós temos que trazer o melhor do nosso vigor físico, o melhor da nossa voz, o melhor do nosso coração, o melhor da nossa mente. Ela tem que estar desperta para que nós adoremos ao Senhor e não deixemos que ela se disperse.
Isto tem grandes implicações. Em quinto e último lugar, ter uma vida consagrada a Deus requer um compromisso com a pureza. Isso está na lei cerimonial, estabelecida no versículo 31. Ele diz: ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Você sabe que comer carne de um cadáver, tocar um cadáver, isso trazia impureza ritual. E embora as leis rituais não tenham mais validade para nós, o princípio de pureza que elas ensinam permanece. Deus está ensinando: você não vai tocar naquilo que é impuro. Seus olhos não vão tocar naquilo que é impuro. Suas mãos não vão tocar naquilo que é impuro. Seus ouvidos não vão ouvir aquilo que é impuro. Sua mente não vai se dedicar a pensar coisas impuras. Sua boca não vai falar coisas impuras. Porque ter vida consagrada envolve um compromisso com a pureza. Eu quero concluir, meus irmãos, trazendo aqui 3 observações gerais. A primeira delas é que nós devemos lembrar que somos os herdeiros das promessas feitas a Abraão, concedidas a nós por meio de Cristo, como está escrito em Gálatas 3:13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós somos o mesmo povo. Nós somos o Israel da nova aliança. E é por isso que aquilo que Deus fala para Israel vale para nós. É por isso que Pedro fala à igreja nos termos em que o Senhor falou a Israel em Êxodo 19. Em 1 de Pedro 2, 9 e 10, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vocês são o povo amado do Senhor. Vocês vivem para isto. E é por isso que em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo diz que como povo consagrado a Deus, nós devemos oferecer nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não nos conformar com este século, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Nós somos os herdeiros de Israel. E aquilo que Deus fala aqui nesse texto vale para nós. Em segundo lugar, nós podemos destacar, eu quero destacar pelo menos 2 breves implicações dessas verdades. E a primeira delas é que o culto público é a nossa prioridade número 1. De todas as atividades que o povo de Deus deve realizar e nas quais ele deve dar o seu melhor, o culto é a primeira. Nós somos chamados, em primeiro lugar, para proclamar as virtudes de Deus. Mas antes de proclamar as virtudes de Deus, nós precisamos vivenciar essa presença de Deus. E, na verdade, nós proclamamos essas virtudes primeiramente na adoração. Então, meus irmãos, sabe o que isto significa? Que não basta você trazer seus dízimos. Porque é possível que você traga o dízimo da sua renda, que você seja fiel, que você entregue até mais do que o dízimo, mas você chegue na igreja para o culto e não traga o seu melhor. Não traz o melhor da sua força física, porque você foi deitar tarde no sábado à noite, foi deitar de madrugada, passou a noite vendo coisas no celular, e você acorda de manhã, chega atrasado no culto, cochila na hora da mensagem, não consegue concentrar sua mente, porque você não colocou isto como prioridade. Você chega atrasado no seu trabalho, dificilmente, a menos que você seja um funcionário relapso. Por que você chega atrasado no culto? Eu não chego no meu trabalho porque senão vão descontar. Ou seja, o dinheiro é mais importante do que Cristo. Você fica até tarde no seu trabalho, quando precisa, faz hora extra,
Por que você corre do culto e corre da comunhão com o povo de Deus? Você dorme durante a aula? Pode ser que sim. Mas se for importante para você, para passar num concurso, você faz o que for preciso. Tem gente que toma Red Bull, passa a noite estudando e no outro dia vai e faz a prova, mas no culto você não dá o melhor. Não está dando a plenitude. Não abre a boca. Meus irmãos, como nós precisamos rever todos os dias o que damos para o Senhor no culto. Significa também, em segundo lugar, que os dons, talentos e habilidades que nós aprendemos devem ser usados para o avanço do reino. Tem crente que é uma máquina no trabalho, mas não usa 10% da sua capacidade, habilidade e aptidões, muitas vezes, para o serviço do Senhor. Nós precisamos repensar se nós estamos dando a plenitude para Deus. E por fim, meus irmãos, para fechar, eu quero relembrar que Deus nos deu as primícias. Deus, aquele que não precisa de nós, que tem todas as coisas, por amor, nos deu as primícias. Cristo é as primícias de Deus para nós. Na verdade, Ele é o tudo de Deus para nós, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. O Cristo ressurreto é as primícias dos que dormem. Em 1 Coríntios 15, 20. Ele nos deu o Espírito Santo, que também é chamado de primícia, de penhor. No capítulo 8, 23, ele diz que nós temos as primícias do Espírito. Deus nos deu o melhor. O que Deus poderia ter de melhor para dar? O seu Filho unigênito, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Então, dar a Deus as primícias da nossa vida, do nosso vigor, do nosso trabalho, da nossa alma, do nosso tempo e da nossa família, é uma resposta de gratidão e reconhecimento pela imensa graça de Deus. O quanto nós oferecemos a Deus revela a consciência que nós temos do que Deus deu a nós. Que nós possamos, meus irmãos, viver vidas consagradas e dar o melhor para Deus. Tu és bem-vindo aqui.